Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Wellington Alexandre, aqui do nosso canal Destravadamente. E hoje nós estamos aqui com uma palavra de Deus abençoada, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aliás, nós sempre estaremos aqui no nosso canal, trazendo um conteúdo bíblico de boa qualidade, que tenha aí a finalidade de esclarecer, de abrir teu entendimento aqui no nosso canal Destravadamente. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Pois é, um momento como esse que nós estamos vivendo de muito conflito, de muita crise familiar, Nesse momento em que o mundo, a cada dia mais, a sociedade vai deturpando os princípios morais da família, porque a família é a base, onde começa e termina todas as coisas. Se você for mal sucedido na família, consequentemente isso vai virar um efeito dominó, filho. Na sua vida, isso vai afetar a sua área emocional, psicológica, material, profissional e por aí se vai. Por quê? A família ela foi instituída por Deus, lá no princípio da criação. E a sociedade e a humanidade, cada vez mais, por uma influência do reino das trevas, nós sabemos disso, que tudo que Deus instituiu, criou, o inimigo de nossas almas, ele tenta descaracterizar. Ele tenta obstruir, desconstruir. Essa é a finalidade do adversário de nossas almas, cujo está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir, descaracterizar. E a família é o alvo principal do inimigo das nossas almas. E nós temos que abrir o nosso entendimento espiritual para entender, discernir essas coisas, porque às vezes nós estamos sofrendo e não entendemos por quê. Eu quero dizer que essa palavra, esta aula aqui, esse conteúdo não tem apenas a finalidade para pessoas que são crentes, os cristãos da igreja, mas para qualquer pessoa, porque a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade está relacionada a toda a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro, ela aberta é a boca de Deus. Ela aberta, sendo lida, examinada e compreendida, é a boca de Deus falando conosco. E todo conhecimento através dos livros que agregue valor, que te ajude nos esclarecimentos dos porquês da vida, também são as verdades que libertam. Então, um conteúdo como esse aqui, obviamente, eu tenho certeza e a finalidade dele é que te traga aí esclarecimento. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento. Especificamente sobre a difícil arte de viver a dois. Pois é, porque viver a dois não é fácil, é um desafio e é uma das poucas escolhas, não sei se você já parou para perceber isso, gente, que nós fazemos sem ter experiência, ou na maioria das vezes só temos uma noção não ampla e não com profundidade nem propriedade daquela escolha que nós estamos fazendo. Nós só passamos a aprender de fato quando pegamos na direção ou no manche do avião e decolamos, É como alguém que entra num caminhão, digamos assim, sem saber dirigir e ali, devido à necessidade, vai aprendendo aos poucos e tem que aprender ali por causa da necessidade de ter que dirigir a vida. Então, casamentos, ele é mais ou menos assim, É uma escolha que nós fazemos e que nem sempre temos experiência para exercer aquela função, de esposo ou de esposa. E sim, vamos aprendendo com o tempo. E a maioria das pessoas tem a maior dificuldade, de lidar com a vida a dois, porque de fato é um desafio, requer muita renúncia. São duas pessoas que têm costumes, que têm hábitos, que têm genes diferentes, são duas pessoas que são totalmente diferentes em todos os aspectos, em todos os sentidos, psicológico, emocional, físico, a forma de pensar, a forma de falar, de agir, totalmente diferente. Agora, como que duas pessoas totalmente diferentes foi feita para dar certo? E é justamente aí que está o grande mistério do casamento, que Paulo mesmo, ele disse, grande é esse mistério, falando sobre a questão do casamento em 1 Coríntios capítulo 7 em diante,
que fala a respeito das coisas do casamento. Ele diz que grande é esse mistério, o mistério do casamento, a união conjugal entre duas pessoas. Porque como é que pode duas pessoas totalmente diferentes dar tão certo? É como o prato de feijão com arroz. Não sei se você já ouviu a história do prato de feijão com arroz, que o feijão diz para o arroz, nós somos diferentes, temos finalidades diferentes, temos valores nutricionais diferentes, temos preços diferentes, mas nós dois fomos feitos para dar certo, formamos o prato perfeito. Da mesma forma é o casamento, né? E ele ainda diz mais, né? Na analogia, nessa simbologia, ele diz mais, nós separados somos um desastre, ninguém gosta de nós dois separados, mas juntos formamos um par perfeito. Saiu um dado alarmante, né, no ano passado, em 2023, que o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de divórcio extrajudicial. O que é divórcio extrajudicial? É aquele divórcio que você vai no cartório. Isso foi criado em 2007, né, pela lei 11.441, possibilitou essa forma de oficialização de separação, sem aquelas burocracia judicial, sem acionar a justiça para que haja ali o divórcio, né? Mas tem algumas ressalvas, obviamente, para que você vá até o cartório oficializar uma separação, desde que o casal, eles não tenham filhos menores e nem incapazes e nem possua litígio entre as partes. Litígio é conflito, quando há conflitos de direito, eu vou ficar com aquilo, vou ficar com gato, com cachorro, com fogão, etc. Não pode ter. O casal, ele tem que, já acordado entre as partes, chegar até o cartório. Isso acontece muito. Boa parte desses divórcios, que chegou a esse número alarmante, e é um número assustador, mais de 1 milhão de divórcios no Brasil, desde que a lei foi criada, tá certo? Que é desde 2007 até agora, o ano passado, 23, 24, que é 1 milhão e 25 mil. É muita coisa, gente, é muita coisa. O juiz entenderam, né, a justiça entendeu que havia essa necessidade de viabilizar, por conta da demanda ser muito alta do pedido de divórcio nas instâncias judiciais. E o que acontece? Na maioria desses divórcios aqui, cerca de 70% deles foram de casamentos de primeira viagem. A maioria, cerca de quase 70% desses divórcios aqui foram dados nos primeiros anos do casamento daqueles que contraíram matrimônio. Isso é triste, isso é lamentável, né? Isso é lamentável, porque as pessoas, e mais, eu procurei, né, fazendo pesquisa, entendi que as maiores causas, né, de divórcio no Brasil, as 3 maiores causas, eu relacionei as 3 maiores causas de divórcio no Brasil. Foi primeiro, eu fiquei assustado, porque eu imaginei que fosse outra coisa, e aquilo ali, de fato, me deu um entendimento de quanto nós estamos cada vez mais piorando em termos psicológicos, em termo pessoal. Segundo o dado da pesquisa, das 3 maiores causas de divórcio no Brasil, uma delas, a primeira, foi a campeã da maior causa de divórcio no Brasil, foi a incompatibilidade de personalidade, ou seja, dificuldade de conviver com as diferenças um dos outros, os egos em evidência, no que se diz respeito a vontades e preferências próprias. Ou seja, as pessoas se casaram e depois que, digamos assim, o castelo de cristal da fantasia do matrimônio, que foi construído a respeito do matrimônio quando se quebrou, as pessoas começaram a ter dificuldade de lidar com a diferença um dos outros, porque agora elas alegaram que começaram a aparecer os comportamentos, os defeitos, começaram a enxergar isso, né? Talvez no período da escolha
por aquela pessoa para contrair um matrimônio, um encanto fantasioso, como ora já falei, do conto de fada, e o sentimento afetivo superficial não deixou as pessoas enxergarem o desafio que é de viver a dois. Né? Eu sempre digo para as pessoas, olha, castelo de cristal, né, da ideia a respeito de um matrimônio, de um casamento, ele se quebra 15 dias depois da lua de mel. Depois, as evidências da realidade, elas começam a aparecer. E aí é onde está o grande desafio em que as pessoas sentem maior dificuldade, né? Quando, de fato, eles passam a entender o desafio de viver a dois. Né? Mas o que diz a Bíblia a respeito de tudo isso? Do divórcio, das pessoas que, de fato, têm dificuldade de viver uma outra. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, que fala sobre conselhos e orientações a respeito do casamento, a gente resume em duas coisas. Não case, e se casar, não separe. Paulo, ele começa dando uma orientação para os cristãos da igreja de Coríntios, que é melhor ficar sem se casar. Se você está solteiro, é melhor que fique sem se casar. Por quê? Ele diz, os solteiros, na Bíblia, eles cuidam das coisas do Senhor, eles têm mais disponibilidade de se dedicar a propósito de Deus para a sua vida. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27, está escrito o seguinte, estás casado? Não procure separação. Você está casado? Não procure separação. Está solteiro? Não procures casamento. Mas aqui vem um conselho que a maioria de nós, quando vamos contrair um matrimônio ou vamos escolher alguém para viver, né? Obviamente, o resto, para conviver o resto da nossa vida, a gente não leva em consideração. Né? Talvez por conta que nós ali estamos envolvidos num sentimento afetuoso, porque amor é diferente. O amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo suporta e tudo espera, e a prática evidente do amor, ele vai superando essas diferenças e esses desafios que surgem no casamento e que é a maior causa de separação no nosso país. Mas se te casares, não pecas. O apóstolo Paulo disse, se você está casado, olha, é melhor não se separar. O conselho é esse. Estás solteiro? Não procure casamento. Fica de boa, filho. Fica de boa. Quer um conselho? Vai por mim. Vai se dedicar, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa, vai se empenhar em alguma coisa, mas não procura casamento agora não. Casamento é bom? Casamento é ruim? Paulo não está especificando, dizendo que casamento é bom e nem casamento é ruim. Casamento foi instituído por Deus para abençoar o homem, mas dado a circunstância da condição moral, emocional, de toda essa estrutura humana, Paulo dá esse conselho, e essa palavra ela é contemporânea para os nossos dias de hoje. Se naquele dia as pessoas já tinham dificuldade de enfrentar os desafios do casamento, imagina num tempo como hoje que nós estamos vivendo, que as demandas são maiores. Né? Antigamente, só o homem ele tinha o dever, ele tinha um papel, ele tinha essa função do protetor, do provedor. Mas hoje é diferente. Hoje, devido à evolução da sociedade e às demandas familiar, a mulher também ela tem um papel fundamental na construção do lar, na vida do lar em si. E aí há uma necessidade da mulher se ausentar, e a gente sabe que tudo que não segue o curso natural das coisas, alguma coisa vai sofrer implicações. Né? Vem os estresses, vem os cansaços, vem as cobranças entre si devido à demanda. Ou seja, às vezes falta tempo para o casal, falta tempo para os filhos, às vezes delega funções que são atribuição do casal na família, da construção da família, e delega essa função, esse dever, e aí
nós enfrentamos lá na frente problemas que a gente fica sem saber, procurando perguntas. Mas é isso, é quebra de princípio, daquilo que Deus, ele deixou. Por isso que Paulo diz, tu tá solteiro, fica de boa. Mas se você casar, não peca. Também, entretanto, olha o que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 7, 28. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena e eu gostaria de vos poupar. Olha assim, eu queria poupar vocês dos desafios que vêm. Então Paulo não determina dizendo, olha, casamento é ruim, casamento é bom, é dada a situação, a condição do ser humano em si. Então assim, eu queria avisar para vocês, casamento é muito bom, maravilhoso, mas quando a gente entende, né, que é preciso, a partir do momento em que nós contraímos um matrimônio, se adequar aos padrões de um casamento da vida a dois. Porque a nossa mente, ela está programada, quando nós contraímos um matrimônio, com a mentalidade antiga. Eu sou solteiro, eu fui, às vezes o caso, eu tive tudo nas mãos, eu tenho um hábito diferente. E quando eu me caso, eu preciso reeditar os papéis da minha memória. Eu preciso me adequar agora aos padrões do casamento. Por isso que muitos relacionamentos não duram por conta desse tipo de mentalidade. O rapaz era solteiro e a menina era solteira. A menina talvez seja mais desenvolvida porque foi criada, foi desenvolvida no meio de uma família que é mais proativa, que tem uma mentalidade mais altruísta, mais determinado, né? Consegue lidar melhor com as coisas. Por outro lado, o rapaz não foi educado dessa forma, já vem de uma família disfuncional, que tem certa deficiência nas habilidades pessoais, tem certa deficiência no caráter, na personalidade, e isso começa a se evidenciar justamente no casamento. Daí a grande dificuldade de uma parte ou outra parte aprender a lidar com isso. Ou seja, nós naturalmente, como ser humano, preferimos romper o relacionamento, seja ele qual for, ou seja ele com quem for. Nós preferimos romper relacionamento do que buscar direção para aprender como lidar com isso. Isso é óbvio. Todo mundo que começam a ser confrontados ou tem dificuldades de começar a lidar até com um amigo, eles se afastam. Ele já não quer mais interagir, né? Porque é o nosso ego, ao invés de nós entender que nós somos a primeira pessoa a precisar de transformação, a precisar despertar a consciência, porque se a gente tem dificuldade de lidar com o outro, significa que eu tenho dificuldade de lidar consigo mesmo. Vamos parar para raciocinar. Eu tenho dificuldade de lidar com o diferente, com uma pessoa diferente. Então, filho, vai ficar difícil eu viver nesse mundo, a não ser que seja isolado. Mas ninguém vive isolado. Se você ficar isolado e dizer, eu não quero ninguém, eu não quero me casar com ninguém, muito bem. Pode ter certeza que você vai se aborrecer até com você mesmo quando você olhar a tua cara de manhã diante do espelho. Porque isso é do ser humano. O ser humano ele precisa se envolver com o outro. Porque o ser humano ele precisa do outro para ambos eles serem aperfeiçoados entre si. Um ser humano são usados como ferramentas de lapidação um para o outro. Nós só aprendemos com o outro. E às vezes o grande problema que nós não entendemos é que Deus levanta pessoas na sua vida para te confrontar, para te provar, para te lapidar, e a gente não entende. Ao invés de nós buscarmos esse entendimento, essa clareza, esse conhecimento de entender que nós precisamos, na verdade, de ser aperfeiçoado, porque ninguém muda ninguém, mas o ser humano ele muda através do comportamento do outro, através do exemplo do outro, mesmo que essa pessoa seja difícil, através do comportamento, as pessoas elas passam a observar, sem palavras. Pois já dizia um grande filósofo, que às vezes o silêncio ele grita mais alto do que as palavras. Já dizia o filósofo, o seu silêncio é tão alto, que eu não consigo ouvir as suas palavras. Isso é forte, isso é forte. Então, quando eu falo silêncio, não é se calar. Quando eu falo silêncio, eu estou falando sobre a questão
de nós aprender a lidar com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, a nossa parceira, ou com quem quer que seja, já que nós estamos falando de relacionamento. Então o apóstolo Paulo, ele começou aqui dizendo que no casamento, ó, vocês vão tá batendo uma real. Ele está dizendo, o casamento não é fácil. Né? Casamento tem muitos, a vida dois traz muitos desafios em que você precisa ter uma resiliência muito grande. O que é resiliência? Resiliência é um material flexível, mas extremamente forte. Olha aí, tá? Você precisa desenvolver essa resiliência para que seu matrimônio de fato seja bem sucedido. Muitos casais, né, dizem a seguinte expressão: o amor entre nós acabou. Amor verdadeiro, na verdade, o amor ele nunca acaba. Coríntios 13 diz que o amor é o único que suporta, que espera tudo espera. Tudo suporta. O que acabou aí foi um sentimento afetivo superficial que um sentia pelo outro no tempo da conquista, do namoro, do noivado. E sentimento superficial, ele não resiste ao primeiro desafio que aparecer no casamento. Não resiste. É a questão da paixão, né? O amor, pelo contrário, é diferente. Né? Na maioria dos casamentos, ninguém casa por amor. Na maioria dos casamentos, as pessoas casam por necessidade afetiva. Amor, ele vai sendo construído se eu tiver um entendimento dia após dias, enfrentando as dificuldades, tendo paciência e muita resiliência dia após dia. Aquilo vai sendo construído forjado dentro de mim, nas adversidades. Aí, de fato, é o amor. Porque durante o processo de escolha a dois para contrair um matrimônio, para viverem duas pessoas nesta vida, não dá tempo para esse amor ser provado. Em alguns casos, em alguns relacionamentos, sim. Mas na maioria dos casos, não. Na sua totalidade, esse amor, suposto amor, dito pelos... Não, porque o amor acabou. Por que você vai separar? Porque o amor acabou. O amor nunca acaba. Na verdade, o que acabou aí foi o sentimento superficial, afetivo que nós sentimos pela namorada, pelo noivo. E quando verdadeiramente essas duas pessoas se uniram no matrimônio, começaram a se evidenciar as adversidades que verdadeiramente ia forjar o amor, que forjam o amor. Porque só quando você tem amor verdadeiro investido num matrimônio, num casamento, é que você consegue superar e suportar todas as coisas. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 13, né, que fala sobre 1 Coríntios 13. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Olha aqui. O amor é paciente. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente. Então já começa por aí. Será que eu tenho paciência com o outro? Paciência suficiente de esperar, né? De esperar, de buscar orientação, aconselhamento, buscar a Deus para que Deus ele molde essa realidade do meu casamento, ou eu não. O meu ego em evidência fala mais alto, a minha vontade fala mais alto e por isso eu quero separar. Então o amor verdadeiro, ele não acaba, ó. Então há um grande erro aí. O que acabou aí foi um sentimento afetivo, superficial, que talvez a gente sentia um pelo outro. Mas o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Olha só, o amor ele não se orgulha, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. E incompatibilidade de personalidade são os egos em evidência entre os casais, entre muitas partes, entre os casais que às vezes querem que as coisas sejam do jeito deles. Não pode ser do jeito que eu quero. Tem que ser tem que ser de acordo com os padrões do matrimônio. O que foi que nós lemos no início? Ambos deixará seu pai, Gênesis 2, 24, 25, deixará seu pai, então o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Casamento é parceria. O que é parceria no negócio? Parceria do negócio é o seguinte:
são dois empreendedores que com habilidade diferente. Enquanto um tem uma qualificação extraordinária em vender, o outro tem uma qualificação extraordinária em gerir e administrar. Os dois não podem ter a mesma... Esse é um princípio, esse é a teoria da parceria, seja ela qual for, seja no matrimônio, seja em negócios, seja numa instituição, seja no que for. A parceria... o princípio da parceria são duas pessoas com habilidades diferentes buscando por um bem comum, pelo resultado satisfatório que vai trazer sucesso aquele propósito, aquele objetivo. Ou seja, casamento é uma parceria. A mulher, ela tem um pensamento, a mulher, ela pensa diferente, a mulher, ela tem características diferentes, o homem também pensa diferente, o homem é mais racional, a mulher é mais emocional, um pouco mais profunda, mas são funções e são propósitos diferentes para um bem comum. Se você entender isso, você vai entender o mistério do casamento. Então, não tem nada a ver com amor. O amor ele é forjado durante o processo de amadurecimento, de crescimento. Se assim as partes decidirem definitivamente, incisivamente ali, que apesar das dificuldades, vão superar tudo isso, aí sim, aos poucos, o amor verdadeiro, ele vai sendo forjado, Mas o seguinte, é necessário, mas e agora, o amor acabou, o que se faz? É que você não entende. Quando acaba esse sentimento superficial que ele pulveriza, né, como eu brinco às vezes com os solteiros, dizendo que o castelo de cristal, ele se quebra 15 dias depois da lua de mel. Daí para frente, a realidade da vida, a dois começam a se evidenciar. Mas é necessário que todo esse sentimento superficial se desfaça para que o verdadeiro sentimento se torne uma realidade, o amor. Porque enquanto esse sentimento é um processo, eu já fiz uma análise, né, segundo a pesquisa por mim mesmo, que o casamento ele passa pelas crises dos 7 anos, e é justamente nesses 7 anos, a crise, se você conseguir passar pela crise dos 7 anos, o restante daí para frente é só experiência e resultado e acréscimo, não é de experiência na sua vida. Se você conseguir passar, se bem que tem pessoas que passam 7, 10, 20 anos, em alguns casos as pessoas ainda convivem com aquele matrimônio empurrando com a barriga, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios, né? E isso aí acostumaram-se, aquele casal, aquele matrimônio ali, terminou se acostumando com aquele estilo de vida e vão levando, até quando não se sabe, mas tem pessoas que sofrem a vida inteira. Mas é necessário que se desfaça esse sentimento para que se evidencie. Se você entender isso aí, que a partir do momento em que supostamente você disse que acabou, na verdade não acabou. O que está acontecendo aí é uma fase de transição. Ou seja, Deus te dizendo, agora é uma realidade. Acorda para a realidade, né? Acorda para a realidade. Então, a partir daí, se o casal entender esse mistério do matrimônio, daí para frente, você, apesar dos contratempos, dos conflitos, e se você buscar direcionamento e muita graça e muito entendimento nessa palavra, porque você tem que buscar ajuda a quem instituiu o matrimônio. Se você tem um aparelho em casa, você tem um manual, né, de instrução. O que isso significa? Significa que qualquer defeito, qualquer problema que der, você tem que ir nos profissionais, você tem que ir na assistência técnica, pedir ajuda, né? Vai no manual lá, ver como é que se conserta, como é que se usa as ferramentas para você usufruir daquele objeto, né? Comparando com a nossa vida, é mais ou menos assim que funciona. Você só começa a compreender certas coisas da vida se de fato você buscar orientação, aconselhamento. Mas tem pessoas que às vezes
resistem, o ego é muito maior, e aí fazem mais uma vez escolhas erradas. Por isso que o apóstolo Paulo assim, estás casado, procure não separar. E semelhantemente a mulher, está casada, procure não separar. Mas antes, reconcilie-se com seu marido. Se houver possibilidade de reatar esses relacionamentos, né, pelas vias corretas, pelas vias do conhecimento, da orientação e da ajuda, assim seja. Obviamente que eu não estou nem entrando em detalhe aqui sobre relacionamentos insustentáveis, que são relacionamentos abusivos, relacionamentos que existem agressões extremas, aí é uma outra história, né? Porque Jesus, de certa feita, ele foi indagado pelos fariseus, por alguns homens, a respeito do divórcio. Ele disse, é lícito o homem, alguém chegou indagando para Jesus, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E Jesus foi lá e descreveu e falou, não, a não ser por morte ou por adultério. E aí, um dos fariseus disse, mas Moisés, ele deu carta de divórcio. E Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração, porque o homem queria oprimir muito as mulheres. E aí, o Moisés, vendo aquela situação naquele tempo havia relacionamentos abusivos extremos, e Moisés permitia carta de divórcio por causa da dureza do coração de ambas as partes, porque não andarão juntos se um não está de acordo. Mas se existe as vias de possibilidade de você se reconciliar, se existe as vias do conhecimento, do aconselhamento, né? E a condição ela é reversível, se deve esgotar todos os recursos possíveis para que o matrimônio ele seja restaurado, sim. Então, que Deus abençoe a você neste vídeo. Se você curtiu aí, deixe sua curtida, deixe seu like e compartilhe aí com mais pessoas para que estejam abençoadas em nome de Jesus. No próximo vídeo a gente continua aí com a segunda causa, a segunda maior causa de divórcio no Brasil. E é um assunto que vai ser bastante interessante. E a segunda causa é a questão financeira, hein? E eu tenho uma aula muito especial para você sobre relacionamento no próximo vídeo. Até mais, Deus abençoe, e estaremos lá, se assim Deus nos permitir.